Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Todos estão felizes na presença do Senhor. Amém. Todos estamos gratos a Deus por estarmos aqui nessa noite reunidos. Amém, igreja? Amém. Eu sou a primeira a estar com o coração cheio de alegria, porque o Senhor me concedeu mais um dia na sua presença, na sua santa presença. E assim nós deveríamos aqui adentrar a igreja com o coração grato e alegre, sem nada pedir, mas também não chegando de mãos vazias, trazendo nas mãos toda a nossa gratidão, e todo o nosso temor, e todo o nosso fervor, e todo o nosso amor que nós temos por esse Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. E Ele manda sinais a cada um de nós, amém? Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, mais um dia, aos pastores pela confiança, aos irmãos, por estarem aqui todos reunidos, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração possa fazer o efeito primeiramente na minha vida e na vida de cada um que está aqui nessa noite, ela possa ser multiplicada em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Abram no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, onde ali, aquele capítulo, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Todos nós devemos buscar por esta autoridade, irmãos. O Senhor nos ensina. Todos acharam? 2 Coríntios 10, eu vou ler a partir do 4. Que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, igreja? Pode se assentar, glorificando ao Deus poderoso, porque essa palavra ela é viva, essa palavra ela é eficaz, essa palavra, quando ela é pregada, ela não fica ao vento, ela faz o efeito na minha vida, faz o efeito na vida de cada um, conforme a necessidade de cada um. Amém, igreja? Aqui diz que as nossas armas não são carnais. Glorificado seja Deus por essa palavra. Aleluia. Porque nós temos armas para lutar, irmãos. Todos nós conhecemos as nossas armas. Glória a Deus por isso, que os nossos olhos se abriram. Nós sabemos como nós devemos lutar. Amém, igreja? Todos aqui sabem, todos aqui são revestidos de poder. O Senhor, Ele deixou claro: aquele que me busca, acha. Aquele que bate na porta, eu abro. Essas são as palavras do nosso Rei Jesus. E sabemos que nós aqui todos amamos a esse Deus, independente de qualquer situação da nossa vida, independente do que Deus fez para nós, tudo aquilo que nós pedimos, que Ele ainda não fez. Porque Ele vai fazer, igreja. Com certeza Ele vai fazer. Aquilo que você tem orado, o Senhor vai trazer à existência aquilo que nós achamos que é impossível. Porque nós lutamos com as armas espirituais. Amém, igreja? Nós sabemos que os conselhos, como diz aqui no 5, destruir os conselhos e toda altivez de que se levanta, os conselhos que não servem para nada, elas muito pelo contrário, os conselhos de altivez daquela pessoa que é arrogante, que ela é cheia de si, que ela acha que você é um inferior a ela, ela acha que você não está capacitado para ser um homem de valor, um homem de poder, um homem que tenha influência, porque eles acham que quem serve a Deus é cidadão de menos categoria. Eles acham que quem serve a Deus, quem vem para a igreja, quem cumpre os mandamentos do Senhor,
aquele que foge do pecado, é gente que não tem muito discernimento para viver bem nesse mundo. Dessa maneira, o homem altivo, ele vai te dar conselhos para a sua destruição. Mas Deus não, Deus ensina aqui. Nós temos as nossas armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém, igreja? Amém. Nós estamos no mundo, igreja, onde está as hostes da maldade para todo lado. Nossas armas, elas não são carnais, são espirituais, porque nós não podemos ver o nosso inimigo, igreja. Ele é astuto, ele faz de forma que você nem percebe. Quando você vê, você está no laço dele. Como um dia nós ficamos nesse laço, irmãos. Mas glória a Deus que fomos libertados desses laços do inimigo. Sabemos que nós podemos estar abatidos, mas não caídos. Jamais prostrados diante dos ataques do nosso inimigo. Amém, igreja? Amém. Nós podemos estar prostrados diante de Deus, aqui, de joelho, jejuando e procurando fazer aquilo que a palavra ensina e guerreando, irmãos. Quantas vezes nós oramos aqui nesse altar por tantas causas? Nós oramos aqui nesse altar e quantas coisas a gente ora e a gente confere o Senhor, a gente fala, poxa, mas é tão difícil acontecer isso, meu Deus, como é difícil, mas eu creio, e eu estou com os meus joelhos dobrados e nós vamos clamar a Deus, porque nós servimos a um Deus que faz, igreja. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós devemos estar contra esses conselhos, irmãos, de homens altivos, conselhos de homens de Deus, conselhos da palavra de Deus, conselhos da palavra que nós ouvimos, porque o Deus que nós servimos poderoso, ele nos ensina que a presença de Deus, ela destrói fortalezas. Assim era com os profetas, assim com os vários personagens bíblicos que nós vimos, pessoas que lutaram contra armas invisíveis, e Deus se fez presente poderosamente, invisivelmente também. Nós vimos várias passagens. E nós, na nossa pequenez, irmãos, nós nada podemos fazer, mas nós podemos estar debaixo dessa unção que Deus prometeu para nós, irmãos. Aqui no 2 Coríntios 4, irmãos, a partir do verso 16, diz: por isso não desfalecemos. Eu estou lendo 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Oh, glória a Deus! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós as coisas que se veem, mas das que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A diaconisa tem um versículo gravado no coração. É dessa forma que nós temos que ter, irmãos. O que nós vemos são tudo temporal, irmão. Tudo vai passar. Tudo nessa vida aqui vai passar, irmãos. Você não está seguro. Você não está seguro porque você tem dinheiro no banco. Você não está seguro porque você tem sua casa própria. Você não está seguro porque você tem saúde. Você está seguro porque você tem Jesus na sua vida. Amém. Por isso você está seguro. Descansa. Descansa no Senhor, irmãos. Como essa semana eu estava lá em Dayatuba com a minha mãezinha. Ela está aqui, essa linda, maravilhosa, preciosa. E ela
E eu estava ouvindo uma pregação do Diácono Silvio, lá em Indaiatuba, e o Diácono Silvio dizia que eu achei até muito curioso ele falar que aqui o Senhor J trabalha. O Senhor J é esse Jesus glorioso, do qual nós temos a nossa maior confiança, irmãos. Que bênção, irmãos, nós temos essa confiança, esse refrigério, esse consolo que nós temos. Nós que carregamos a presença e a glória de Deus, irmãos, ela não tem nenhuma comparação do que a gente vive nessa terra, irmãos. Não tem comparação nenhuma. Não atentando nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Porque nós somos mais que abençoados. O Senhor fala, o Senhor responde. Se nós dividirmos nosso corpo físico da estrutura espiritual, irmãos, nós somos como gigantes. No mundo espiritual, em que as forças do mal vê a nossa vida, ele não vê a gente pequeno não, irmãos. Ele não vê a gente prostrado não. Ele vê a gente como guerreiros de Cristo. Aleluia. Eles temem a nós. Eles temem a nossa oração, a nossa unção, a presença de Deus que está na nossa vida, a glória de Deus que resplandece no meu e no seu rosto, quando nós vamos a algum lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O renovo vem do alto, amém, igreja? Amém. O renovo não vem de baixo, não vem da terra. O renovo vem lá de cima. Aleluia. Aquele renovo que te dá coragem. O renovo que te dá força. Quantas vezes, irmãos, você estava numa cama triste, prostrado, e você recebeu um Shekinah de glória de Deus, e ali você saiu pulando, cheio de força, cheio de coragem para lutar, porque eu tenho meu Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou passar luta, tribulação, mas eu estou lutando. As minhas armas não são carnais. As suas armas não é a sua boca para murmurar. Eu não posso, Deus não fez, como eu sofro, ai, coitada de mim. Não, a sua arma é através da unção de Deus. Deus vai fazer. Ele ainda não fez, mas eu creio. Ele vai fazer e de maneira sobrenatural, no qual todos vão ver que não é nenhum efeito humano, é poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, irmãos. Nós lemos, irmãos, que é por isso que nós não desfalecemos. Quantos anos nós estamos aqui na presença de Deus? Quantas coisas nós já passamos diante de Deus? Estamos aqui todos firmes, amém? Amém. Esperando a grande e maior bênção da nossa vida, que é um dia ver o Senhor face a face. Amém. Essa é a nossa maior bênção, irmãos. Amém. Nós sabemos que Deus está no céu, glorioso. Sabemos que Ele se manifesta através de nós, que Ele se manifesta através de tantos milagres, se manifesta respondendo tantas orações nessa igreja. Nós somos tão gratos por isso, irmãos. Nós sabemos que Deus, Ele dá sinais, sabemos que Deus, Ele nos traz unção, Ele nos capacita, Ele nos restaura, Ele levanta aquele que está caído, Ele traz à existência aquilo que nunca mais, a gente nunca imaginaria acontecer conosco. Jamais eu imaginaria eu estar pregando num púlpito, nunca passou sequer pela minha mente. Muito pelo contrário, eu resisti bastante, resisti por muitos anos. Não foi fácil ceder, irmãos. Até que um dia veio aquele encontro, estava marcado, né, irmãos? E o Senhor foi capacitando, o Senhor vai levantando, Ele vai ungindo, porque nós temos o renovo, o revestimento em nossas vidas, porque nós estamos na posição, irmãos.
esse renovo, esse poder, esse revestimento, não é para qualquer um, nós sabemos por isso. E não é estar em igreja, nós sabemos que a igreja é o mandamento do Senhor e nós amamos estar em igreja. Mas a igreja, nós temos que estar lá fora ministrando na nossa vida, que todos possam olhar para nós e ver, vai lá uma mulher de Deus verdadeiramente. Sempre tem uma palavra que edifica a vida, ler a palavra de Deus é tão importante, irmãos. Nossa semana queria pedir até licença para minha mãe, para contar um testemunho, que o Senhor Ele se faz presente, irmãos, em várias diversas situações. E a minha mãe, ela é uma pessoa ela tem muita gratidão no coração dela. Ela tem muita gratidão. E nós estávamos lá, e lá em Dayatuba ela mora em Morada do Sol, né? Chama já Morada do Sol, porque é aquele sol que queima até o cérebro. E no final da tarde, é aquela pôr do sol, coisa mais linda, assim, coisa linda, maravilhosa. Eu amo ver o pôr do sol lá. E lá é aquele sol, aquele céu azul, mas é um azul, não dá para explicar, é um céu muito lindo. E ela fica lá na cadeirinha dela, na varanda dela, ela fica ali direto, glorificando a Deus, porque como ela mora alta, ela fica olhando para o céu, para as montanhas, fica olhando, agradecendo, conversando com Deus. Ela já contou vários testemunhos. E essa semana ela me chamou, Marcela, chama de Marcela, vem aqui, filha. E eu cheguei, olhei para o céu, eu vi algo diferente. E ela me disse, eu estava orando a Deus, orando para o céu e orando ao Senhor. E eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, será que eu vou ter vitória de todas as orações que ela devia estar fazendo lá? Irmãos, rasgou no céu um V enorme, eu tirei até foto, mas rasgou um V no céu, como se passasse um avião que deixa aquelas marcas de fumaça. O céu azulzinho, sem nenhuma nuvem. Oh, glória! Glória linda do Senhor! Verdadeiramente nós vemos, irmãos, que o Senhor Ele se manifesta, aquele coração puro e singelo, irmãos. E ela falava para mim, Marcela, você está vendo? Tem mesmo? Está aparecendo ali? Está parecendo que Deus falou para mim, que fez um V, rabiscou um V de vitória. Eu falei, mãe, glorifica a Deus, que é Deus. E ele respondeu com aquele V enorme. Eu tirei foto, porque ali não passa avião, irmãos. Ali não é rota de avião. Aquele céu limpo, sem nenhuma nuvem. E eu glorifico a Deus, porque Ele se faz presente de várias maneiras. Glória ao Senhor por isso. E ela, irmãos, ela tem um coraçãozinho, ela não frequenta uma igreja frequentemente, mas ela ama o Senhor, ama os irmãos, ama a palavra. E é o coração que Deus quer que a gente tenha, um coração de adorador puro e limpinho. Ela vive falando que ela tem várias visões naquele céu. Ela fala que ela já viu, como uma vez a Esther também testemunhou, que viu algo no céu, um sinal para ela. Ela testemunha que ela já viu uma mão assim no céu. Ela já viu, eu creio, porque ela tem um coração de adorador. Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele existe, que Ele está vivo. Ele presenteia aqueles corações que amam Ele verdadeiramente, aqueles servos de Deus que, Senhor, eis-me aqui, sou uma pecadora, mas eu te amo, Senhor. Me ajuda, Deus poderoso, que o Senhor possa fazer na minha vida, Senhor, que eu possa ministrar, que eu possa levar a Tua palavra, que eu possa orar, o Senhor responder, que a gente possa viver nesse mundo tão maligno, com o coração em paz, aquela paz que só Deus pode dar. Ninguém pode dar. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, irmão. Nós temos que estar prontos a colocar
a nossa vida para estarmos em oração. Não tem jeito, irmãos. Glória a Deus por isso. Aqui no 2 Coríntios 4:8 diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Levanta a tua cabeça, crente. Não é para andar de cabeça baixa murmurando. Nós temos que fazer igual a sunamita. Vai tudo bem. A minha vida está uma bênção. Está cada dia melhor, porque eu tenho o Rei da Glória como Deus poderoso. E para finalizar, irmãos, nós temos que ser a grande, como o diácono Ulisses sempre coloca lá no grupo. Eu leio aquelas mensagens do diácono Ulisses, me fortalece o meu dia. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que ele escreve com todo o amor dele lá. E lá ele sempre coloca: bom dia, cartas vivas de Deus, vasos escolhidos do Senhor. Isso é que nós somos, irmãos. Exército de Cristo, soldado de Cristo, é que nós somos, vasos ungidos de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Vou aproveitar e agradecer ao irmão Ulisses por esse cuidado que ele tem diariamente. Ele tira o tempinho dele e coloca lá uma mensagem tão edificante, tão de Deus. E uma palavra de Deus, irmãos, seja no WhatsApp, na irmã, no culto, no louvor, ela edifica a nossa vida. Amém? Amém. Ela levanta, ela dá coragem. E assim que nós devemos ir de glória em glória, irmãos, e de vitória em vitória. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu vou finalizar aqui no 2 Coríntios 10, irmãos. Eu vou ler aqui no 17. 2 Coríntios 10, 17 e o 18, para finalizar essa mensagem tão gloriosa para a minha vida e para a vida dos irmãos. Aqui diz: aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Procure ser fiel a Deus, igreja. Procure fazer o que Deus quer, o que você faça. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Prepare a sua vida para servir a Deus com toda integridade de caráter. Com a sua competência humana, mas deixando Deus agir na sua vida. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.